O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Olhando com atenção à segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós começamos a ouvir domingo passado. No texto referido de domingo passado, Paulo faz um elogio à comunidade, pela fé, pela esperança e pela caridade da comunidade de Tessalônica. E no texto que nós ouvimos, o elogio de Paulo continua, só que agora não mais ressaltando a fé, a esperança e a caridade, mas ressaltando dois elementos que deve ser também observado por nós. O primeiro é a atenção que a comunidade tessalônica dava para a palavra de Deus. Como diz Paulo, ele se apresenta como modelo e diz: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo. Esse é um primeiro ponto importante. Acolher a palavra com alegria do Espírito Santo. E não só acolher, assim, porque ouvimos e achamos bonita, porque ouvimos e achamos interessante. Não, mas permitir que a palavra penetre no coração e transforme verdadeiramente a nossa vida. Porque nós vivemos num tempo onde sofremos entre aspas, existem diversos ruídos, entre aquilo que Deus nos fala e aquilo que nós escutamos. Então é preciso estar atento e, na alegria do Espírito Santo, escutar o que Deus tem nos dito, o que Deus tem nos falado, prestar atenção à sua palavra. E um detalhe importante que Paulo elogia na comunidade de Tessalônica é que mesmo diante das tribulações, a comunidade ouvia atentamente a palavra que era proclamada. Isso também vale para nós. E antes do segundo, da segunda expressão que Paulo chama a atenção, a partir do momento que a comunidade tessalônica escutou atentamente a palavra do Evangelho, que é o próprio Jesus, a comunidade tornou-se modelo para outras comunidades. Modelo. Acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações, assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia. Eu faço uma provocação, repetindo o que eu falei nas missas desse final de semana. As pessoas de fora da igreja, as pessoas que não têm uma caminhada de igreja como nós temos, quando olham para nós, quando observam a nossa vida no cotidiano, o que será que as pessoas pensam de nós?
Eu falei na São José, hoje na CAIC. Eu não tenho coragem de perguntar porque tenho medo da resposta. Para as pessoas, né, de fora do ambiente de igreja. Né? Perguntar para elas o que elas pensam da gente. Fico pensando, a nossa vida precisa ser um sinal de referência como cristãos para estas pessoas. Um sinal de referência, como Paulo não diz referência, Paulo diz modelo, que é mais ainda. Mas se as pessoas de fora olharem para nós e desejarem ser cristãs, desejarem seguir os passos de Jesus, nós estamos fazendo o nosso papel. Se não desejarem, nós não estamos fazendo. Então é preciso buscar, né, com fervor, com esperança, para que a palavra de fato transforme o nosso coração e as pessoas queiram seguir Jesus. A palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Que tremendo é este elogio que Paulo está fazendo para a comunidade de Tessalônica. Porque eles não só ouviram com atenção a palavra do Evangelho, como também tornaram-se modelo, né, para os outros. E não é somente mais porque, né, ouviu dizer, né, mas a fé em Deus propagou-se por toda parte. Aí vem, assim nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmos contam como vós vos acolhestes e como vos convertestes, né, abandonando os falsos deuses. A segunda expressão a primeira é ouvir atenta a palavra do Evangelho proclamada. E a segunda questão que Paulo elogia a comunidade tessalônica é pela conversão. Porque vos convertestes. Assim, já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmo contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes. Como vos convertestes. Esta realidade de conversão, que é um caminho que todos nós percorremos, ela tem uma data de início. Iniciou quando nós nos despertamos para essa realidade, no seguimento de Jesus. Mas quando que termina? Termina com a morte. Até a morte nós teremos que nos converter. Depois da morte não precisa mais se converter, não, viu? Porque daí não dá mais tempo. Não é que não precisa, não dá mais tempo. Mas quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas testemunham a nossa vida, será que elas dizem de nós que nós somos convertidos? Ou será que dizem assim, por isso que eu não vou na igreja, olha o que fulano está fazendo. Vai na missa. Olha lá a atitude desse ciclano. Todo domingo está na missa. Está rezando todo dia. E se vai na missa, está fazendo isso, eu que não quero nem chegar perto. Porque se está indo na missa, está fazendo certas coisas, imagine se não fosse. Então, testemunho da nossa conversão, e não somos nós que dizemos assim, eu não digo para ninguém, eu me converti, viu? Eu estou convertido. Não, a gente não diz, mas a gente mostra com as nossas atitudes que nós somos convertidos. Ser convertido significa nós aderimos ao projeto de Jesus, nós fizemos do projeto de Jesus o nosso projeto de vida. E aí ele diz, olha só que coisa impressionante esta frase. Como vos convertestes abandonando os falsos deuses.
E se a gente observar com muita profundidade e honestidade, a gente vai criando situações que a gente coloca no lugar de Deus. Essas situações acabam se tornando deuses, com D minúsculo, ocupando o lugar de Deus. Né? E aí a recomendação dos mandamentos que Jesus dá no Evangelho, para nós começa a ser uma realidade difícil. Por quê? O que significa amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma? Conforme Jesus diz no Evangelho. É ter Deus em primeiríssimo lugar. E eu repito, não é que nós não temos Deus na nossa vida, nós temos. Mas se nós fazemos uma lista de prioridades, a gente vai se assustar, porque a gente vai colocar Deus em certa altura que não é o primeiro. A gente tem família, a gente tem escola, a gente tem trabalho, a gente tem negócios, a gente tem pessoas, a gente tem diversas situações numa lista que ocupa o topo. E aí lá no meio, né, se essa lista não é exatamente do jeito que eu quero, lá no meio está Deus, como que eu, né, vou pedir socorro para Deus porque não está dando certo essas outras coisas, então eu vou pedir socorro para Deus, eu vou me recorrer, vou pedir oração, vou pedir para a pessoa rezar, reza lá, oferece na missa. Pedir para o padre reza por mim lá na missa. Eu rezo. Mas se você não rezar, não vai adiantar nada. Estou começando a responder isso. Eu vou rezar para você, mas você também reze, porque eu não vou rezar sozinho. Se eu rezar sozinho, a graça não vai acontecer. Então você vai na missa também e reza lá. Mas para a gente perceber que lugar de fato Deus ocupa. E aí, se nós identificamos o lugar que Deus ocupa, nós estamos testemunhando para os outros o grau de conversão. Né? O grau de conversão. Eu repito o que eu já disse em algumas ocasiões. Né? Quando nós somos provocados a este ponto, para a gente pensar, será que de fato Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Vamos ver. Se chegar uma visita na sua casa, um amigo, um parente, faz tempo que você não vê, chega na sua casa, você está pronto para ir para a missa. O que você faz? Você fica lá fazendo sala para a pessoa, acolhendo a pessoa com muito carinho e amor, porque afinal de contas faz tempo que você não vê aquela pessoa e aquela pessoa chegou naquela hora que você estava indo para a missa. Então vou ficar em casa hoje, vou fazer sala, vou fazer uma comidinha gostosa, a gente vai se conversar. Você estava pronto para ir para a missa? Ou você vai dizer para a pessoa assim, olha, eu queria muito te ver. Estou feliz porque você está aqui, mas eu estou indo para a missa. Vamos junto? E aí se diz assim, você chegou perto da hora do almoço, vai fazer janta, né? Fala assim, tem comida que sobrou do almoço na geladeira, você faz aí, se aquece no micro-ondas, aquece no fogão e come, fica à vontade. Né? Ou se você não quiser comer comida requentada do almoço, tem na despensa, tem lá, você pega lá e faz, o fogão está aí, você liga o fogão, a casa é sua, fica à vontade. Eu vou para a missa e depois nós conversa. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não conheço alguém que faça isso, que tenha feito isso. Não conheço. Talvez exista. Não vou dizer que não exista. Talvez exista. Mas eu ainda não tenho conhecimento disso. Então, qual é o lugar? Isso para citar só uma coisa. Tem uma lista aqui que eu fiz. Uma lista de 10 coisas. Mas eu não vou citar porque vai ficar cansativo para você. Mas para a gente pensar. Né? Que esse amar a Deus, né, de todo o coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, significa, a gente repete isso como que é o primeiro mandamento que a gente aprendeu na catequese.
quem não sabe vai ter que voltar para a catequese. Vamos citar os 10 ou não precisa? Não precisa, né? Boa. Só o primeiro. A gente precisa colocar isso como não é somente uma realidade desconcertante, mas é necessário, porque daí vem a sequência, né? Sem falar da sequência do mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente usa como desculpa. Qual o próximo eu tenho que amar? Todos ou só alguns? Eu posso escolher alguns para amar ou tenho que amar todos? Todos? Aqueles que também não vão com a minha cara, aqueles que pisam no meu pé, aqueles que estão sempre fazendo alguma coisa para me provocar, aqueles que estão sempre fazendo alguma coisa para tirar a minha paciência, eu também tenho que amá-los? Esses ainda mais. E aí que vem o grande desafio. Por que Jesus diz que este é o segundo mandamento e de toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos? Porque se a gente vive, né, o primeiro mandamento, que é amar a Deus e coloca Deus em primeiro lugar, a gente testemunha a nossa conversão, as pessoas olhando para a nossa vida vão querer ser igual a nós ou seguir os passos de Jesus. E aí, para transformar este processo em atitude concreta para amar o outro e para amar aquele que está próximo de mim, aquele que é meu semelhante, vai ser fácil. Por quê? Porque nós estaremos com o coração verdadeiramente voltado para Deus. Não é? Então é isso. Não vou falar muito hoje não, só essas 2 liçõezinhas. Escuta com atenção o que a palavra do Evangelho diz. E escutando com atenção, permita que a palavra mude, transforme, questione, né? Para que a palavra provoque uma mudança, né, de dentro para fora na nossa vida, no nosso interior, para sermos mais de Deus e sermos aquilo que Jesus espera de nós. E testemunharmos Jesus Cristo com a nossa vida. Fazer da nossa vida um evangelho vivo para as pessoas lerem, porque talvez a nossa vida seja o único evangelho que o irmão pode ler. Então, que o Senhor nos conceda a graça, né, da conversão e de identificarmos verdadeiramente com Jesus, porque somos cristãos, trazemos o nome de cristãos, nós possamos converter-nos verdadeiramente e fazer nosso o projeto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.